Guardiã da Justiça. A Guardiã da Justiça. Muito boa tarde a todos. Essa é a Guardiã da Notícia, música e informação na palma da sua mão. Nós estamos aqui na Guardiã da Justiça, o beabá do direito, o dia a dia da justiça. Eu, Ricardo Yamazaki, recebo hoje, com muito prazer, o super advogado de direito de família, Pedro Mingatti, que vai falar um pouco sobre divórcio. Eu acho que vai ser interessante a todos, é imperdível. De segunda a sexta-feira, em áudio e vídeo, a Guardiã da Justiça. Boa tarde a todos, estamos aqui na nossa Guardiã da Notícia, música e informação na palma da sua mão. Estamos no programa Guardiã da Justiça, eu sou Ricardo Yamazaki, vamos falar um pouquinho sobre o beabá do direito e o dia a dia da justiça. Hoje a gente recebe aqui com muito prazer, com muita honra, e a gente já agradece aqui desde já o advogado de família Pedro Mingatti. Muito obrigado, Pedro. Eu que agradeço, Ricardo, é um prazer estar aqui. Você que é meu mentor, meu professor na vida e na advocacia. E hoje é um prazer especial porque a gente está nesta casa, nessa rádio que me acompanha diariamente. Então, vamos pro beabá, sem juridiquês, sem complicações no direito do dia a dia, o direito real mesmo. Muito bom. Eu queria, antes de mais nada, para que vocês saibam, o Pedro acabou de ser pai. Eu queria publicamente aqui dar os parabéns para ele, para a Aline, que a nossa sobrinha Lívia veio com muita saúde e que toda a família dele, né, possa recebê-la com os braços abertos, até porque dizem que os nossos filhos nos escolhem. Então eu tenho certeza que ela fez uma ótima escolha de te escolher como pai, Pedro, que você é um cara nota 1000, e também a Aline como mãe. Então eu quero desejar muita saúde para ela e muitas felicidades para você e sua família. E falando em família, eu queria saber de você. O que você entende? Por que a gente fala em ramos do direito? Por que a gente divide o direito em ramos? E qual é esse ramo do direito de família? O direito de família, ele é um ramo do direito civil. Então uma partezinha do direito civil, que cuida justamente da família. É do dia a dia das pessoas. É o direito que cuida da casa da pessoa. Então vai cuidar do casamento, vai cuidar dos bens das pessoas, dos filhos, da pensão alimentícia, todas essas questões que estão bem no nosso dia a dia. Muito bom. O direito civil, então, ele é essa coisa dinâmica. A gente divide o direito civil no direito de família, e dentro do direito de família existem coisas naturais, que é a constituição de uma família. E para constituir uma família, a gente tem normalmente o que a gente chama de casamento. E também a gente tem o que a gente chama de união estável. Fala bem rapidinho, não é o tema, mas eu acho que é o início, porque para ter um divórcio você precisa ter um casamento. Me diga um pouquinho sobre a diferenciação entre união estável e casamento. A união estável ela é mais simples que o casamento. O casamento você precisa de algumas regras, você escolhe, por exemplo, comunhão parcial, comunhão total de bens. Então é uma questão mais complicada e mais... é como se fosse uma sociedade. Então você entra no casamento, você é sócio da pessoa. Na união estável não, é um tema mais simples, é só uma declaração de vontade, onde você vai no cartório e fala assim, esse aqui é meu companheiro, essa é minha companheira. E às vezes você nem precisa dessa declaração no cartório, você consegue provar essa união estável no dia a dia mesmo. E ela não tem data, não tem prazo, você não precisa ficar com a pessoa 2 anos para ter essa união estável. Então é um instituto mais simples que o casamento, mas apesar de ser mais simples, ele ainda conta com algumas peculiaridades, com ambas as partes têm direito quanto a bens. Se tiver filhos também tem a questão de pensão alimentícia. Então apesar de ser mais simples, ele também vamos dizer assim, juridicamente ele é seguro tanto quanto o casamento, só que é menos descomplicado. Eu tenho um dado aqui, não sei nem se você sabe disso, mas no primeiro semestre de 2021, os divórcios aumentaram 24% no Brasil. Eu queria saber, quem casa se divorcia por razões das mais variadas, em especial ou normalmente que envolvem questões sentimentais. Mas no caso da união estável também é divórcio? Não, na verdade na questão da união estável não há de se falar em divórcio. É uma declaração, como você declarou que tem essa união estável, você precisa
ter também esse documento falando que não existe mais essa união. Então esse documento chama dissolução de união estável. A dissolução é dissolver, é não ter mais aquilo. Então essa dissolução ou pode ser através de cartório ou judicial. Através de cartório é menos complicado, mais rápido, mais célebre. Mas era só indicado para pessoas que não têm bens. Não tem bens, não tem filhos, não tem discussão de pensão alimentícia, de guarda, visitas. Então, cartório. Se tiver essas outras questões, essa dissolução tem que ser judicial. Então, o judicial vai tratar de quantos bens tem, esses bens vão ser divididos 50%. Quando a pessoa entrou nessa união estável, ela já tinha bens, não tinha. Então, é mais complicado, então vai para a esfera judicial. E ambos os casos precisa de advogado. Advogado para te instruir, para fazer tanto no cartório quanto na esfera judicial. Então, na união estável, você disse que o que se pratica no fim do relacionamento é a dissolução. Eu acho que a gente vai ter um programa específico sobre isso e hoje a gente vai falar da questão do casamento, da dissolução do casamento, que a gente chama de divórcio. Existem tipos de divórcio? Como que funciona isso? Existe. Quando ambas as partes elas declaram essa vontade, elas têm a vontade de se separar, por exemplo, elas não têm bens, não têm filhos, não têm nenhuma coisa que amarre eles sem ser o relacionamento. Então não tem um carro, não tem uma casa, não tem um filho. Esse divórcio pode ser feito através do cartório. Esse divórcio se chama divórcio extrajudicial. Então ele é mais rápido, mais econômico. E quando existem bens, quando existem filhos, quando essas partes têm ligações, aí é o judicial. O judicial que entra e aí o juiz vai discutir questão de pensão alimentícia, vai discutir quantos imóveis vai para cada um. E também tem o caso das pessoas não quererem se divorciar. Por exemplo, só a mulher quer se divorciar, ou só o homem quer se divorciar e o outro não. Então aí entra o litigioso. Aí o juiz que vai homologar, o juiz que vai declarar esse divórcio. Muito bom. Mas só lembrando que também no divórcio extrajudicial em cartório, o único requisito que é que você não tenha filhos menores, mas menores de idade, mas a questão dos bens também podem ser partilhados no extrajudicial, não é isso? Sim, se os bens, se as duas partes tiverem o mesmo entendimento, 50% para cada, 70, 30, então se tudo tiver de acordo, se tudo tiver tranquilo entre as partes, aí dá para ser no judicial. Então nós temos o consensual, que é o chamado amigável. Sim. E o litigioso. Se tiver litigioso, no cartório não dá também. Não, no litigioso não, porque no cartório, o cartorário, o escrevente que está homologando esse divórcio, ele não tem o poder de forçar a pessoa a se separar. Então, aí o juiz entra, tem todos os ritos do processo, inclusive uma curiosidade, a parte que não quer se separar, ela é chamada de réu. Então tem a parte que quer se separar, que declara essa vontade, é o autor, e aquele que não quer se separar é o réu. Então, mas lembrando, sempre num divórcio, a melhor medida é tentar ser mais amigável possível. Eu sei que nesse momento da vida das pessoas é um momento onde elas estão mais frágeis, onde mais dúvidas pairam, mas sempre o diálogo, sempre a conversa é primordial, porque o litigioso ele é demorado, ele afeta os filhos, afeta a família. Então, sempre o melhor caminho ser consentir com a outra pessoa. Vamos supor que a pessoa ela esteja nesse litigioso, que não é o amigável, e ela resolva entrar primeiro, vamos dizer assim, ela entra com o processo primeiro. Uhum. O fato dela ter entrado com o processo primeiro dá alguma vantagem para ela? Não, o juiz vai analisar o caso a caso. Então, por exemplo, ela entrou primeiro, mas era consensual. Então, os dois chegaram junto. Apesar da pessoa ter entrado primeiro, ela entra com o aceite da outra pessoa em tese. Quando é litigioso, claramente a pessoa que entrar primeiro é aquela que quer se separar.
Então não tem nenhuma vantagem na partilha, não tem nenhuma vantagem na questão de guarda, é meramente a rapidez que cada pessoa tem para ter o controle da vida. E qual que é a importância, por exemplo, da pessoa que está se divorciando, ela procurar um advogado especializado em direito de família? Sim, eu costumo falar que o advogado é que nem médico, tanto na confiança quanto nas áreas. Quando, por exemplo, eu acabei de ser pai, a Aline procurou o ginecologista, o obstetra. Ela não foi no otorrino, ela não foi num clínico de outra especialidade. Apesar do advogado, quando ele faz a faculdade, ele tem a matéria de direito penal, tem a matéria de direito civil, tem todas as matérias que um advogado precisa. Quando o advogado é especialista, ele tem os pormenores daquela área. Então, os macetes, às vezes alguma tese que não seja corriqueira, ele está sempre fresco, ele está sempre com a jurisprudência atual, ele está sempre com os entendimentos atuais. Então, apesar de um advogado criminal conseguir fazer um divórcio, eu acredito que se tiver alguma peculiaridade, alguma questão diferente do usual, é capaz dele tropeçar, é capaz dele não conseguir pegar tão rápido quanto um especialista. Muito bom. Nós estamos aqui com o Dr. Pedro Mingatti, ele é advogado de direito de família e a gente recebe ele aqui no nosso programa A Guardiã da Justiça. Pedro, eu queria saber o seguinte, vamos supor que as pessoas elas não tenham bens a dividir e vamos supor que estejam nesse litigioso, nessa disputa. Um quer separar e o outro não quer. Aí prevalece a vontade de quem? O que cada um tem que provar? Por exemplo, eu não querendo provar que eu tenho mais benefício em não separar e a outra pessoa tem que provar que tem mais benefício separando. Como que o juiz ele determina isso? Então, é aquela coisa, ninguém é obrigado a permanecer casado, a conviver e coabitar com uma pessoa que não deseja. Então, apesar do casamento ser comparável com uma sociedade de uma empresa, alguma coisa assim, se eu não tenho vontade de permanecer casada, isso basta para o juiz. No caso do litigioso, ele fica mais embaraçado quando existe bens, quando existe filhos a tratar. Quando não tem essa parte, é mais fácil para o juiz. Ele vai ver a questão social da pessoa e só a vontade já prevalece. Vamos supor que eles não tenham filhos, né? E que seja esse litigioso em que um não quer e o outro quer. Ou mesmo num divórcio em que ambos querem, num amigável. Como fica a questão da pensão entre os cônjuges? Então, geralmente a questão entre os cônjuges, tirando a questão dos filhos, sempre fica com o mais vulnerável. A gente sabe que a realidade do Brasil, às vezes o marido costumava trabalhar e deixava a esposa em casa. E muitas vezes esse marido proibia a mulher de laborar, de ter um emprego. Antigamente, por exemplo, o meu avô era gerente de banco. E a minha avó ficava em casa cuidando dos filhos, dos 4 filhos dela, e ela costurava junto. Então, essa questão da costura dela não sustentava a casa, mas ajudava em alguma questão, em alguma necessidade pontual da casa. E é assim com diversas famílias brasileiras. E quando existe essa ruptura do casamento, o marido sai empregado, o marido sai com os bens, sai com metade dos bens, se for o caso, mas sai bem. Ele vai conseguir se sustentar depois desse divórcio. A mulher não. Como que a mulher vai sustentar, sendo que ela ficou 10, 20 anos sem trabalhar, sem elaborar? Como que ela vai adentrar o mercado de trabalho com pessoas mais novas, com pessoas mais experientes? Então, aí o juiz determina uma pensão para ela, seja até a morte ou por um tempo determinado, para que essa pessoa se levante e consiga batalhar de igual para igual com o marido.
E essa questão da batalha é condições iguais. Por exemplo, tem um filho. Como que uma mãe que cuidou do filho a vida inteira, mas não trabalhou, vai ter as mesmas condições do pai que trabalhou de cuidar desse filho depois desse término? Então é mais essa questão social que o juiz precisa analisar. Se for o contrário, também é válido? Por exemplo, a mulher era a pessoa que trabalhava e o marido era... Sim, claro, não é questão de sexo. Não existe essa diferenciação. Um homem ele pode pedir a pensão alimentícia da esposa, como dois homens casados também podem, um pedir casados não, com essa união estável, eles podem pedir a pensão um para o outro. Não é caráter de gênero, é caráter social, é de conseguir se sustentar após o casamento. Popularmente a gente vê, às vezes, as pessoas dizendo assim, né? Principalmente nessa nossa cultura machista, e aí a gente falando do papel que você conta aí do seu avô, num passado aí não muito distante, a gente tinha muito entendimento de que quem ficava em casa não produzia, né? Então e pelo contrário, né? A gente que acompanha um pouquinho das tarefas do lar, a gente sabe que o quanto dá de trabalho e o quanto a mulher só assumiu responsabilidades, porque sim, ela assumiu o mercado de trabalho que antes era alijado da participação dela, e ela só acumulou mais a questão da casa, porque nem todo marido, nessa nossa cultura machista, consegue ajudá-la a desenvolver os trabalhos dela. E a gente ouve muitas vezes de que ela, como dona de casa, que ficou cuidando dos filhos, ela não teve participação na compra de um imóvel, por exemplo, que quem saía para trabalhar era o marido. Isso é real? As pessoas têm razão de dizer isso? Ou a gente é só um dito popular? Uhum. É só essa questão do imóvel, por exemplo. O marido ele trabalhou, vamos supor, 10 anos, conseguiu juntar dinheiro para comprar esse imóvel. Mas ele também só conseguiu juntar esse dinheiro, ele só conseguiu trabalhar de uma maneira mais tranquila e regular, porque a esposa estava dentro de casa, a esposa cuidava dos filhos, cuidava do imóvel, fazia a compra, limpava a casa. Então, teoricamente, esse custo da criação do filho, ele não teve. Então, a participação da mulher, apesar de não ter sido efetivamente colocando real por real ali na poupança deles, era uma questão mais subjetiva. Então, o marido só conseguia dormir as 8 horas diárias dele para poder levantar e trabalhar no dia seguinte, porque a mulher estava cuidando dos filhos. E como sabiamente você falou, o trabalho da mulher antigamente não cessava. Então, quer dizer, o filho não vai deixar de chorar em horário fora do horário comercial. Então, dá 6 horas, a criança para de chorar, dá 6 horas ela não tem que lavar uma louça para o marido, não existe isso. E hoje a mulher assumiu mais responsabilidades. Então ela está trabalhando ali no horário comercial das 8 às 5, chega às 5 horas, ela tem que cuidar do filho, tem que arrumar a casa dela, fazer janta. Então a mulher ela tem acumulado essas funções e cada dia mais ela precisa dessa questão da ajuda, não só financeira. Então essa questão do marido ter juntado dinheiro, só ele, teoricamente, ter arcado com a casa, não é realidade, não é o que ocorre. Tem muitos casos que o pai abandona os filhos também. Tem um entendimento jurisprudencial que fala se o marido abandonou há mais de 2 anos, a propriedade é total da mulher. Então não há de se discutir depois a propriedade desse cara se ele voltar dali 1 ano e 2 meses. Então saiu de casa e a mulher tá ali todo dia trabalhando, costurando para sustentar a casa, não é porque ela recebe menos que o marido que ela tem direito menor ou não tenha nenhum direito sobre os imóveis adquiridos pelo casal. Excelente, excelente. Explica um pouquinho, bem rapidinho aqui para os nossos ouvintes, que você falou sobre a questão jurisprudencial, inclusive trouxe um fato bem bacana, para que as pessoas fiquem atentas, inclusive, a isso. O que é jurisprudencial? Explica um pouquinho aí, bem rapidinho. Jurisprudência são, por exemplo, tem um caso de marido e mulher que querem se separar. Então, eles têm
um filho e o juiz decide que essa criança fica com o pai. Então, os outros casos iguais, os outros advogados e os outros juízes podem julgar segundo aquele caso. Então, isso vai criando uma jurisprudência. Então, são vários casos iguais que se tornam não uma lei, mas uma jurisprudência, uma tendência, costume, né? Uma tendência. Então, às vezes a gente costuma escutar o Tribunal de São Paulo está julgando assim. Então, conforme os ditames da lei, você consegue falar para o juiz, tal juiz, tal advogado conseguiu um caso igual ou parecido com o que eu tenho dessa forma. Então, é um item a mais que a gente traz na peça, que a gente traz no bojo da ação. Bom, a gente está falando aqui de divórcio e a gente vai entrar agora, a gente falou um pouquinho das pessoas que, né, querem se divorciar, que se casaram ou mantiveram uma união estável e que quiseram rescindir essa relação e por meio de uma rescisão de união estável, né? É rescisão? Dissolução. Uma dissolução de união estável e de um divórcio, eles põem fim a esse casamento. E a gente falou um pouquinho sobre a questão do consensual, falou um pouquinho do litigioso e falou um pouquinho das pessoas que não tinham filhos ou bens. É óbvio que demandaria ali um programa à parte para falar só sobre os filhos e a gente vai fazer isso. Agora, em relação, vamos dizer assim, a gente pensasse agora na problemática dos casais que vão se separar, né, ou vão dissolver a sua união estável e que tem bens. Não vamos nem falar que tem filhos, vamos falar que tem bens. O regime de casamento, ele interfere? Sim, quando as pessoas se casam, elas optam por um regime de casamento. Então ele pode ser comunhão universal, pode ser parcial, pode ser total. Então, dependendo desse regime, quando eles se separarem, se caso eles vierem a se separar, vai ser isso que vai reger. Então, por exemplo, tem casos que vamos supor, a mulher tem 2 casas e o marido nenhuma. Quando eles entram nesse casamento, claramente o patrimônio dela é maior que o do marido. Então, lá na hora do casamento, eles vão optar, no final do casamento, vai ser 50-50, mesmo eu entrando com mais coisa ou não. Então vamos supor, ela entrou com essas 2 casas. Ao longo da vida conjugal deles, eles adquiriram mais 2 casas. Então, teoricamente, eles têm 4 imóveis. Se eles optaram pela comunhão parcial, aqueles imóveis dela, que ela adquiriu antes do casamento, vão ser só dela. E eles vão separar apenas os 2 imóveis que eles conseguiram durante o casamento. Quando é universal, é tudo. Então, tudo que eles tinham antes, durante, depois não, porque acabou o casamento. Mas tudo que eles têm durante e antes, eles vão separar. E tem aqueles casos que tudo que o cara juntou durante a vida do casamento, tudo que ela juntou, eles vão... Cada um fica com o seu e pronto. Mesmo que o dela seja maior que o dele, mesmo que o dele seja maior que o dela. Essa é a separação total. É a separação total de bens. Mas a separação total, por exemplo, um carro. Se tá no nome do marido, fica só com o marido. Fica só com o marido, mesmo se ela tiver comprado. A não ser que eles tenham comprado em conjunto. Por exemplo, compraram Sim. A casa, tá no nome dos dois. Aí divide 50-50. Aí divide 50-50. Se ele comprou um imóvel só no nome dele, ou ela comprou um imóvel só no nome dela, separa sim. Separa total. Então, mesmo que ela tenha contribuído, por exemplo. Vamos supor que eles têm um único imóvel. Na separação total. Ele só tem um único imóvel, que foi adquirido na constância do casamento, mas está no nome só do marido. Fica só com o marido? Fica só com o marido. Tá. Dá pra, se ela juntou ao longo do tempo algum recibo de compra, dá pra discutir que ela ajudou. Mas assim, de plano, essa é a regra. Essa é a regra. O que tá na matrícula, que é o registro, que é o RG do imóvel, é o que conta. Se tá lá que o imóvel é só dele, é só dele. E na parcial, o que era antes é o que é antes. Então, se a mulher tinha 2 imóveis, os 2 imóveis são dela. Isso, os 2 imóveis. Se na constância do casamento eles adquiriram 2 carros e duas casas, é metade. 50-50. Só do que eles conquistaram durante o casamento. Ótimo. E no universal não importa, o que eles tinham antes e o que eles tinham depois divide 50-50. Entra tudo. Tá. Uma pergunta então para
para dificultar a sua vida, porque eu entendi a regra geral, acho que todos os ouvintes, se não sabiam, passaram a saber, porque muita gente casa na alegria ali, né, eu digo que um casamento, tirando a parte sentimental, tirando tudo isso, ela não deixa de ser um contrato. E nesse contrato, muitas vezes, pela alegria das pessoas de estarem ali convivendo com outra que ama, esquecem que o casamento é um contrato e que eles assumiram algumas regras. E talvez essas regras, pela felicidade de ter casado, eles não observam. E vão observar justamente no divórcio. Essas regras, para mim, ficaram muito claras em relação ao que é universal, o que é parcial, o que é total, né? Separação total. O que eu queria saber é o seguinte: vamos supor que a pessoa, na separação parcial, na comunhão parcial de bens, ela tenha um imóvel. Então a mulher tem um imóvel antes. Eles casam, ele não tem nada. Na constância do casamento, eles adquirem um imóvel. Sim. Só que adquirem o imóvel com a venda do imóvel que era só dela. Como que fica isso? É 50-50? Então, é 50-50 porque durante o casamento, metade a parte dele, vamos supor, ele pagou com esse imóvel que ele vendeu. Mas e se o imóvel que ela vendeu, né? O imóvel que ela vendeu era dela antes do casamento, represente 70% do valor integral do imóvel novo? Sim, aí por exemplo, se ela conseguiu através de herança, Não, era dela. Vamos supor que era dela. Aí, na hora do registro, é possível que ela coloque ali na matrícula do imóvel, que ela tá entrando com 70 imóvel. E ele 30. E vamos supor que ela não coloque por um descuido. E na verdade, é uma brincadeira, né? Brinca-se que quando casa-se é meu bem pra cá, meu bem pra lá. Quando se divorcia é meus bens pra cá, meus bens pra lá. Vamos supor que ela não tenha colocado isso. Ela teria direito, um exemplo, né, Pedro? Ela representasse 70% o imóvel novo e o cara tenha contribuído com o restante, junto com ela. Então ela teria direito, em tese, a 85% e ele a 15%? A gente pode dizer isso? Não, porque ele... Como eles compraram esse imóvel depois do casamento, não importa da onde esse dinheiro veio. Pode ter sido que ele... Por exemplo, o dinheiro dele também estava ali guardado. Ele pode ter juntado esse dinheiro antes do casamento. E ele comprou durante a constância do casamento. Então a dica que você dá é que justamente quando alguém tiver um bem que seja anterior ao casamento e que ela vá vender para complementar um imóvel novo, que ela deixe isso registrado. Sim, é isso? Que conseguir isso, que registre isso na matrícula do imóvel. Ah, tá. Porque a matrícula do imóvel vai dizer a vida toda do imóvel, como se fosse um prontuário. Tá. Quando você vai no médico, você tem um prontuário. Quando tinha 1 ano, quando nasceu, teve anemia. Depois, com 15 anos, teve algum outro problema de saúde. No imóvel também, desde da construção da casa, ou da fazenda, ou seja lá de que imóvel a gente está tratando. Vai constar lá todos os donos, todas as benfeitorias, todos os aumentos, diária, redução diária. Então tudo vai estar constando lá. Então é importante que se conste também que 70% do imóvel é dela e 30% é dele. E isso também não só na questão familiar. Às vezes a gente tem um imóvel com um irmão. Colocar na matrícula, meu irmão tem 70%, eu tenho 30%. Porque senão, regra geral, é 50-50. Se você é dono e não delimita ali o que cada um representa, regra geral, 50-50. Então fica essa dica aí para os nossos ouvintes. Façam sempre os registros necessários para que vocês possam, ao final de alguma coisa, numa divisão ou numa possível divisão, que vocês tenham tudo isso bem registrado. Nós estamos aqui recebendo o nosso querido advogado de família, Dr. Pedro Mingatti, aqui na nossa Guardiã da Justiça, o Beabá do Direito e o Dia a Dia da Justiça. Pedro, e os bens advindos de herança, eles, no divórcio, eles entram também na partilha? Não entra, porque quando você casa, a gente, no direito a gente costuma falar que o cônjuge, que é o marido, a esposa, ele é meieiro. Então ele é como se fosse um sócio de tudo aquilo. Só que quando é herança, ele não entra como
como meieiro, ele não tem direito àquilo. Quem vai ter direito a essa herança é os filhos dessa pessoa. Então vamos supor que um pai tem um pai e a mãe. O pai recebeu uma herança no valor de 10 milhões de reais. Quem vai receber essa herança não é a esposa, é os filhos dele. Então é bem delimitado isso. Quando a esposa ela tem esse direito, além de meieira, ela é herdeira. Então vamos supor que durante a constância do casamento o cônjuge faleça. Então além dela ser meieira, ela também é herdeira desse cara. Mas como ele adquiriu essa herança antes do casamento, essa herança vai para os filhos. Entendi. Vamos supor que... Vamos aqui apertando o Pedro, né? Vamos supor que a gente tenha uma seguinte situação, né? Lembrando que a gente aqui não está falando de filhos, tá? A gente só está falando do casal sem filhos que vão se divorciar. Vamos supor que eles tenham um imóvel e durante a constância do casamento, o casamento é comunhão parcial, tá? Então a divisão desse único imóvel deles é de 50-50. Vamos dizer que ele doe para a mulher, em casamento, casado, ele doe 50% dele para a mulher. Na hora do divórcio, sendo comunhão parcial, porque a gente aprendeu que no total tá no nome dela, mas na comunhão parcial, no divórcio, ele volta a ter direito aos 50%? Não, porque aí entra na regra da herança, daquilo que ela... Como ele doou aquela parte, ela entrou como se fosse uma herança para ela. Como se fosse uma... É um presente que ele deu para ela. Então, quando você dá um presente para uma pessoa, você depois você não pega de volta. Você não pega de volta. Então, essa parte eles vão discutir só os outros 50%. Mas os filhos dela, claro, vão ter direito a essa herança que ela porventura deixar. Tá. E vamos supor que o imóvel, eles estão se divorciando, né? Não vamos falar aqui de união estável, vamos falar só do casamento. Vamos supor que esse imóvel esteja financiado. Vamos supor que seja em 60 parcelas, 5 anos, e que eles já pagaram 2. Como que fica essa divisão? Essa divisão fica da quantidade que eles pagaram, fica 50-50. Então vamos supor que aí eles pagaram 2 anos, eles parcelaram em 5. É claro que sempre é mais. Vamos supor que ainda falta 3 anos para eles pagarem. Caso seja comprovado que ela tenha pagado 60% desses 3 anos a mais, ela vai ter 60% desse valor a mais. Só que aquilo que eles pagaram durante o casamento é 50-50. Não tem então conversa. Às vezes o que acontece? Eles se separam, dali pra frente, ou só a mulher paga ou só o cônjuge paga. Então precisa delimitar isso bem, precisa ter bem consignado isso, ter bem registrado que dali pra frente vai ser o marido ou vai ser a esposa, para que no futuro eles não precisam dividir esse total daquilo que só um pagou. Tá. E falando aqui da realidade nossa, né? Vamos dizer que o casal está se divorciando, não estamos falando de bens, não estamos falando de união estável, estamos falando de casamento. Vamos supor, e aí você pode pensar nos 3 regimes que você falou, né? Para relembrar aí os ouvintes, na separação, no casamento, no regime universal, separação universal de bens, nós temos a comunhão parcial de bens e na separação total de bens. Pensando nesses 3 regimes de casamento, vamos supor que é a realidade brasileira, é a nossa realidade, que eles não tenham bens. Também não estamos falando de filhos, só estamos falando de bens. Eles não têm bens, mas eles têm dívidas. Como que fica isso? Tem o regime de casamento influencia nessa questão das dívidas? Quando você casa na igreja, o padre fala que é na saúde e na doença, na alegria e na tristeza. Então isso se transfere também para as dívidas e para os bens. Então, se na alegria, que é os bens, que é o dinheiro, que é a fartura de casas, de contas bancárias, na contrapartida também. Então, todas as dívidas o casal divide. E também é assim, por exemplo, já que a gente está falando de família, não só no casamento.
eu agora que sou pai, se eu deixar alguma dívida e eu morrer, a minha filha, ela vai ter que arcar com essas dívidas também. Então, não é porque separou, porque morreu, que a dívida se dissolve. Lembrando que ela só assumiria essas dívidas caso ela também recebesse bens. Sim, claro. Né? Se ela só... na questão de herança, ela só responde, ela só é culpada pelo patrimônio que eu deixei. Ela receber. Então, se ela não recebeu nada, ela menos. também não precisa Sim. pagar. Então, se não recebeu nada, então o pai, teoricamente, vamos falar que ele também ficou devendo para a filha. E você sabe que esse é um assunto que, né, chama a atenção das pessoas, e a gente vai ter um tema próprio para falar um pouquinho sobre a questão do inventário, depois que a pessoa falece, o que acontece. Mas aí, só para voltar, então me corrija aqui. No universal, na separação universal, não importa quem contraiu a dívida, eles são responsáveis 50-50? Sim, né? universal sim. Na separação, na comunhão parcial de bens, eles também são responsáveis 50%. Sim. E na separação total, cada um é responsável por aquilo que assumiu, Sim, é isso? Cada um é livre para... É como se fosse, de novo, vamos comparar a empresa, como se fosse duas empresas diferentes. Então, apesar dessas empresas coabitarem, morarem no mesmo prédio, terem a mesma sede e tudo mais, cada um responde com as suas dívidas. Muito bom. Então é muito importante, né? Como eu disse, às vezes as pessoas elas acham que o casamento é só cerimônia, eles acham que o casamento é só o encontro de almas, né? De almas gêmeas, quando na verdade você tem compromissos jurídicos e isso está muito presente no cotidiano e no dia a dia das pessoas, que elas vão descobrir no pior dos momentos, que muitas vezes é nessa desilusão, ou nessa quebra, ou nessa rescisão desse amor, vamos dizer assim, que se dá por conta do divórcio. Sim, e no caso da união estável, que muitas vezes ela não é registrada, ela é só... as pessoas vão vivendo junto, vão uns passando os meses, uns passando os anos, e elas não registram isso, mas elas estão vivendo, elas têm uma união estável. Mesmo elas não registrando em cartório, mesmo não sendo homologado isso, mesmo elas não tendo os documentos, e a regra dessa união estável, quando eles se separam, é a divisão parcial dos bens. Então, mesmo elas na hora de morarem juntas, elas não terem convencionado qual regime vai ser, porque a vida real é isso, a gente não tem tempo de... Você conhece uma pessoa, você não vai perguntar para ela, você quer dividir tudo comigo ou não? Então, a regra é sempre divisão parcial dos bens. Então, se a pessoa está em união estável e não é registrado isso, união parcial. É separação parcial dos bens. Muito bom. Eu sei que, né, o divórcio ele implica na rescisão dessa comunhão que é o casamento. Ela também implica na alteração do nome. Hoje, você pode dizer um pouquinho sobre essa questão do marido também usar o nome da mulher e como que fica quando um quer continuar com o nome e o outro não quer? Me explica um pouco isso. Hoje é muito... tem essa tradição, né, de sempre a mulher carregar o nome do marido, mas como tudo evolui, a sociedade, graças a Deus, ela também evoluiu, então o marido também pode carregar o nome da mulher. Não faz sentido só a mulher colocar o nome do homem. Mas depois da separação, é direito da pessoa, seja ela esposa ou esposa, ela permanecer ou não com esse nome. Então vamos supor, o meu nome todos me conhecem como Pedro Mingatti. Esse Mingatti ele poderia ter sido conseguido através da minha esposa. Então, claro que depois da separação, eu não preciso mudar o meu nome para Pedro Oliveira. Todo mundo me conhece como Pedro Mingatti. Então esse Pedro Mingatti, os meus clientes me conhecem assim, a sociedade me conhece assim. Então se eu mudar para Pedro Oliveira, vamos supor, eu posso ter um prejuízo com isso. Eu posso ter um prejuízo pessoal, um prejuízo social. Então eu tenho o direito de ficar com esse nome, como eu tenho o direito também de tirar. E ao tomar essa decisão de tirar, ela sempre precisa ser judicial.
Você separou, não é do dia para a noite você fala assim, ó, meu nome não vai ser mais Pedro Mingatti, vai ser Pedro Silva. Então o juiz tem que homologar. Depois dessa homologação, também tem um aborrecimento que é ir em todos os órgãos para mudar esse nome. Seja para mudar RG, CPF, você trocou de nome. Então cada pessoa tem um... Mas se você quiser continuar, né, com o Pedro Mingatti, eu sei que não é da sua esposa, mas vamos supor que fosse. E ela não quer que você continue, porque Mingatti é o nome dela e ela não quer. Você pode ficar com esse nome ou é igual ao divórcio, que o juiz decide não querendo, ele já dissolve o casamento? Não, aí entra uma briga judicial. O juiz, ele, em tese, ela tem o direito, ou eu tenho o direito de permanecer com o nome, mas o juiz vai olhar caso a caso. Ah, tá. Se esse não é automático, igual um divórcio, né? Basta um não querer. Não, o juiz ele tem que homologar. O que é homologar? O juiz tem que decidir se é sim ou não. Esse sim ou não é a homologação dele. Então, a partir dessa homologação que manda para o cartório, aí vai mudar a certidão de nascimento, vai mudar todas as certidões, todos os documentos que a pessoa tem. Você disse sobre pensão, né? Que ambas as pessoas podem pedir pensão uma para outra. Vamos supor que eu renuncie à pensão. Depois eu posso pedir ou esse direito eu perco? Não, porque na hora da separação, do divórcio, se você tem filhos, o juiz analisa toda a vida do casal. Tanto bens quanto os filhos. Então vai ser visitas, pensão alimentícia. Se naquele momento o pai ou a mãe que detém a guarda ou que vai ficar mais com os filhos e teoricamente precisaria dessa pensão alimentícia, o juiz homologou, acabou. Depois existe a possibilidade de entrar com o processo pedindo revisão, que chama ação de revisão de alimentos. Aí você vai ter que provar N situações que você não consegue sustentar os filhos sozinho, que precisa, que é a situação... Não, fora dos filhos, é só o casal. Não, aí porque naquele momento você não precisa. Depois, acabou o casamento, não tem aquela coisa que a gente falou da mulher ou do homem sair socialmente vulnerável e tudo mais. Se não tem aquela situação antes, depois do casamento não tem o que se falar. Cada um seguiu sua vida. Se naquele momento ela era suficiente ou ele era suficiente para caminhar sozinho, o outro cônjuge ele não pode ser responsabilizado por... Não existe um prazo, assim, né? Depois de um ano, renunciou. Sim. O processo transitou em julgado, que é quando acaba o processo, não tem mais nenhuma instância, não tem mais nada do que se discutir no caso, não tem como voltar atrás. Então, aí cessou o direito da pessoa de pedir essa pensão alimentícia do cônjuge. E uma coisa também que sempre existiu, mas ela está mais evidente e mais franca, vamos dizer assim, com essa coisa do acesso às redes sociais, aos telefones celulares, etc. e tal, a questão da traição. A questão da traição, ela influencia no divórcio? Então, não no divórcio, porque eles se separaram, às vezes, por conta de uma traição. Eu digo assim, juridicamente, a traição interfere no divórcio? Apesar de ser socialmente reprovável, de ser uma questão de total reprovabilidade da sociedade, traição ainda não é crime. Desde 2005, com o advento do novo código, traição não é mais crime. Então não vai influir, se a pessoa traiu ou não, isso não vai influir em questão de alimentos, não vai influir em questão de separação de bens, nem nada. O que pode acontecer é a questão do dano moral. Então a gente pode discutir o quanto aquele sofrimento causou para outra pessoa. Porque a traição, ela é um dano. Então todo dano que você causa a outra pessoa, esse dano tem que ser reparado. E esse dano, como é emocional, como é de cunho subjetivo, ele é através de dano moral. Uma última pergunta, Pedro. A gente está caminhando para o fim e quando a gente conversa agradavelmente, a conversa passa rápido e o tempo, ele parece que foi 1 minuto. A gente começou a gente já tem um tempo, acho que acredito que quase 1 hora,
mas para mim passou muito rápido porque o papo foi bom, você conseguiu desenvolver todas as ideias, eu acho que você trouxe muita dica, muita informação para os nossos ouvintes. Eu queria saber o seguinte, vamos supor que a pessoa se divorciou, ela pode voltar atrás? Não, a partir do momento que houve o divórcio, que o juiz ali sentenciou, homologou, que a gente fala, transitou em julgado, acabou o processo, não há de se falar mais em arrependimento. Acabou o processo. Mas nada impede que depois que se divorciou, casar novamente. Então a pessoa ela pode ir a casa. A gente, se a gente pensar um pouquinho, se a gente puxar na memória, a gente conhece pessoas e casais que se separaram e depois voltaram. Então nada impede de um divorciado casar de novo com a mesma pessoa. Então não há arrependimento. Vai gastar de novo com festa, vai gastar de novo com um monte de coisa, mas não é impedida. Vai economizar a sogra, né? Vai ter uma, né? Sogra, a mesma sogra. Eu queria dizer que, né, a advocacia de direito de família, que é uma área que eu milito, que gosto também, eu acredito que as pessoas precisam ter essa consciência ao casar, não deixar de consultar um profissional, um advogado, um psicólogo, para entender o que vai, né, se responsabilizar, porque o casamento é uma responsabilidade. Da mesma forma que consultem profissionais das mais diversas áreas para que possam auxiliar durante o casamento e também ao decidir que esse casamento vai se encerrar, que também se cerquem de bons profissionais nas mais diversas áreas para que tenham certeza daquilo e daquela decisão que vão tomar. Eu queria dizer que foi um prazer enorme receber aqui o Dr. Pedro Mingatti, que é dessa área do direito de família, dizer que foi uma honra, um prazer poder ouvi-lo, e eu queria estender para ele, para que ele pudesse fazer as considerações finais aí para os nossos ouvintes. Eu que agradeço, foi um prazer imenso, conversar com você sempre é agradável, 1 hora parece 1 minuto, e se pudesse a gente ficava aqui a noite inteira com o maior prazer do mundo. A consideração final é que o advogado de família, aquele que lida com a família das pessoas, ele tem que ter em mente que antes de executar o divórcio, ele tem que pensar na advocacia humanizada. Então, antes chega um cliente na porta do escritório, querendo o divórcio, entender realmente o caso, entender se realmente o casal quer o divórcio. Às vezes a gente pensar num psicólogo, pensar em encaminhar esse cliente para outros especialistas, outras áreas de saúde, de social, porque o advogado, eu acredito que ele não vence só quando o juiz sentencia o divórcio, mas às vezes ele pode vencer também quando ele impede um divórcio. Às vezes o advogado, ele, em tese, perdeu aquele caso, perdeu aquele divórcio, mas ele ganhou uma família que está unida pelo esforço dele. Então a gente sempre tem que pensar nisso, sempre tem que pensar que cada caso é um caso, cada processo é um processo. A advocacia, ela não é que nem matemática, que 2 mais 2 é 4. A advocacia, às vezes, 2 mais 2 é 5, é 0, é 1 milhão. Então, como a gente lida com vida, como a gente lida com expectativas, com sentimentos, a gente precisa ter esse mesmo empenho em caso a caso. Então eu queria agradecer, de falar que você é um exemplo dessa advocacia humanizada. Eu já te vi vendo pessoas que queriam se divorciar, você conseguiu reverter isso através de psicólogo, através da sua equipe, e eu queria te parabenizar por esse trabalho que tão brilhante você faz todos os dias. Muito obrigado, Pedro. Eu queria agradecer aí a presença dos nossos ouvintes que vão ouvir aqui na nossa Guardiã da Notícia, toda quinta-feira, 12h30, Guardiã da Justiça. Eu, Ricardo Yamazaki, agradeço a todos, desejo uma excelente tarde, agradeço aqui o nosso apoio, em especial o nosso Lucas Padula, e desejar uma ótima tarde a todos. Muito obrigado. De segunda a sexta-feira, em áudio e vídeo, a Guardiã da Justiça. Você ouviu a Guardiã da Justiça.